meus queridos, a nossa aula de hoje é sobre fluxo de caixa. Um assunto extremamente importante para o Banco do Brasil, por isso que eu selecionei questões bem interessantes. Vou passar aqui e é importante vocês fazerem esse fluxo como eu vou fazer, para vocês entenderem perfeitamente qual é a ideia, o raciocínio, ok? Que de uma forma intuitiva vocês vão pegar o jeito e vão gabaritar essas questões. Vamos lá! Olha só, a primeira ideia que eu vou te passar aqui, vou dar um fluxo, vou colocar um fluxo na lousa. Ah, professor, vai pôr um fluxo na lousa. Então nós vamos combinar o seguinte, ó, toda vez que for um fluxo, vocês vão combinar comigo o seguinte, ó, sempre assim, ok, ó? Então aqui, ó, data zero, chamado data focal, isso aqui chamado também, ó, data focal, ó. Data focal, ok? Ó, data focal 0, que é a hora que foi feito o empréstimo, a negociação. Depois, vamos colocar o seguinte, que o investimento, eu não sei, ele investiu um certo valor, que é o que ele quer saber, só que ele fala que após 30 dias, foi paga uma parcela de R$1.100, ó, R$1.100. E depois, mais 30 dias, uma outra parcela de R$1.210. E ainda ele diz mais, após mais 30 dias, novamente, mais 30 dias, ó, uma outra parcela também, só que essa de R$1.331. Ele diz que a taxa de retorno, foi de 10% ao mês. Pergunta dele é qual o valor investido, ou seja, quem é esse X aqui, ó? Ele quer saber quem é esse valor investido. Professor, por que que aqui é menos? Explica para mim. Esse é menos porque ele está dando saída no dinheiro. Isso é fluxo de caixa, ele dá saída no dinheiro para depois entrar esse dinheiro. Bom, como é que eu faço isso? Vem para mim aqui que eu vou te explicar bem direitinho. Funciona assim a ideia, meus queridos. Funciona assim, ó. Sempre que ele quer saber qual foi o valor investido, ele quer estar perguntando a data zero. Então, nós vamos fazer voltar esse dinheiro para cá, ó. Ou seja, vamos descapitalizar. Como a taxa é de 10%, entenda bem, o que é 10%? Se é um mês, é o mesmo que 10%, é o mesmo que 0,10. Que isso em coeficiente seria o mesmo que 0,1 mais 1, 1,10. Esse é o fator de capitalização, ok, ó? Então, nós vamos pegar esse 1.100, ó, esse 1.100, e nós vamos dividir por 1,10. Se eu dividir 1.100 por 1.010, dá R$1.000. Então, esse valor de R$1.000 no primeiro mês, na data zero, se eu descapitalizar, vale R$1.000, ó. Então, pronto. O primeiro está feito. Esse aqui é o do primeiro mês descapitalizado. Ok? O do segundo mês vai ser o quê? 1,10, que nós já fizemos lá atrás. Seria 1,10 vezes 1,10, que dá 1,21. Ok? Ó, então você vai pegar agora 1.100 e vai dividir por 1,21. Se eu dividir... Opa, 1.100 não. 1.210. Ok? Ó, é 1.210 e não 1.000. 1.100. Então, 1.210 dividido por 1,21. Então, também daria R$1.000. Perfeito? Vamos lá. O terceiro mês seria também 1.331, sempre vai ser dividido. Se é 1,21, então vai ser 1,21, 3 meses vai ser 1,21 vezes 1,10, que dá 1.331. Bom, então eu vou dividir por 1.331, que também dá 1.000, ó. Pronto. Qual é a ideia que eu te peço? Como a maioria das questões de prova cai com 10%,
Se fosse você, eu decorava esses três coeficientes, 1,10, 1,21 e 1,331. É muito utilizado em fluxo de caixa. Professor, mas é familiar isso aqui, esse 1,21 querido? Eu já ensinei para vocês lá em juros compostos. Se é 10% 2 meses, eu ensinei vocês a fazerem assim, ó, 10 mais 10 mais 10 vezes 10 sobre 100, ó, que dá o 21. 10 mais 10 dá 20, com mais 1 ao 21%. Ensinei vocês também a fazer. Poderia pegar que 1.210 representa o montante, que é 121%. Eu quero saber 100%. Então, poderia fazer assim? Poderia sim, queridos. Ó, 1.210 vezes 100 dividido por 121. Você vai chegar no 1.000. Mas quer uma dica? Como é fluxo de caixa, você tem que fazer vários meses. Como é fluxo de caixa, você tem que fazer vários meses. Na minha humilde opinião, se fosse vocês, para fluxo de caixa, para juros compostos aqui é perfeito. Eu fiz, ó, beleza, perfeito, professor. Poderia fazer? Poderia. Mas se fosse você, eu treinaria a ideia do fator de capitalização, porque tem questões que ele quer resposta em forma de fator de capitalização. Então, vale a pena no fluxo de caixa, principalmente com essa taxa de 10%, você pensar nesses três coeficientes, ó, 1,10, 1,21 e 1,331, tá? Que são 3 meses com a taxa de 10%. Mas, professor, se eu quiser fazer assim, tá aqui, queridos, exatamente o que eu já ensinei para vocês, tranquilamente poderia fazer, igualzinho você está vendo aqui. Professor, se fosse com 3 meses, como você faria ali? Já expliquei também, você pegaria o 21, somaria mais 10, depois 21 vezes 10, dividido por 100. Olha lá, 21 mais 10 dá 31, e aqui 21 vezes 10, corta esse 0 com 0, 21 por 10 dá 2,10. Olha lá, 33,10, sem problema nenhum. Chegaria no mesmo, olha lá, ó, 33,10, porque ó, anda 2 casas e tira 1, fica 33,1. Poderia então fazer assim? Sim, queridos, isso eu já falei lá em juro composto, tá bom? Então volta na sua aula, se você não assistiu essa aula, assista essa aula, eu já expliquei essas ideias. Mas como eu estou em fluxo de caixa, eu vou procurar trabalhar assim, tá bom? Por quê? Porque é o que geralmente você ganha mais tempo para fazer, em vez de ficar fazendo 3 regrinhas de 3, você simplesmente vai fazer 3 divisões e vai ganhar um tempo violento, tá bom? Então tá, então pronto. Professor, mas qual é a resposta do problema então? Meu querido, a resposta do problema está aqui. Esse 1.100 deixou de ser 1.100, passou a ser 1.000. Esse 1.210 passou de ser 1.210 e passou a ser 1.000. E esse 1.331 deixou de ser 1.331 também passou a ser 1.000. Significa que esse X foi 1.000 mais 1.000 mais 1.000. Significa que o valor investido foi de R$3.000. Ok? Olha só, aproveitando o gancho, tá aqui a questão, R$3.000. Eu vou passar mais 2 casos para vocês, falando o que é a taxa de retorno e o VPL, valor presente líquido, em cima de exercícios semelhantes a esse, antes de entrar nas questões. Bom, eu peguei um outro exemplo, vou apagar aqui agora, ó, vou apagar. Eu peguei um outro exemplo, e esse outro exemplo é o seguinte, ó. Esse outro exemplo também se vai dividir igualzinho a gente fez aqui, só que agora ele vai dar o valor investido. Eu vou mudar a ideia aqui, ó, tá bom? Eu vou mudar, ele vai dar o valor investido. Eu vou pegar os valores aqui e eu vou mudar os valores também para ficar interessante. Pronto. Então, imagina o seguinte, o valor investido, olha lá, ele vai dar uma saída de, eu coloquei aqui, criei uma saída de R$2.000. E o problema está dizendo que no primeiro mês, ele recebeu R$880. No primeiro mês, ele recebeu R$880. E no segundo mês, ele recebeu uma segunda parcela de R$1.452. Foi isso que ele nos passou, ok?
Então é o seguinte, ele diz que a taxa de retorno também foi de 10% ao mês, que é o que geralmente eles usam. Perfeito. Qual é a pergunta dele? Qual é o valor presente líquido? Professor, o que é isso, valor presente líquido? Queridos, se a taxa de retorno que ele tem é 10%, você vai fazer o quê? Exatamente o que eu ensinei para vocês. Um mês, 10%, você já pegou o jeito, se é de 10%, o primeiro mês o coeficiente é 1,10, tá? Então vamos colocar aqui, ó, primeiro mês, o coeficiente se é 10% é 1,10, e o segundo mês vai ser 1,21. Então, para o primeiro mês, nós vamos descapitalizar o valor, o 880, e vamos dividir por 1,10. E aí nós vamos encontrar R$800. O segundo mês, nós vamos pegar 1.452 e vamos dividir por 1,21. Professor, faz essa conta aí, porque na prova não pode usar calculadora, professor. Então, como é que faz? Iguala as casas, divide por 1,21. Então, vai dar 1 vezes 121, 121, sobra 4 e 2. Abaixo 2, olha lá, 0, 0, 0, 0. Pronto, R$1.200. Significa o quê? Que se ele tiver uma taxa de retorno, 800 mais 1.200 dá 2.000. O que significa? Se eu descapitalizar esse valor de 880, aqui ele vale 800. Se eu descapitalizar esse valor de 1.452 a uma taxa de retorno de 10, ele vale 1.200. Então, esses dois valores aqui na data zero, ó, olha o que acontece. Aqui na data zero, esses valores na data zero dá 2.000. É como se ele pegasse e descontasse esses dois valores, valeria 2.000. Quer dizer, ele investiu 2.000. E olha lá, ó, saída de 2.000 e no final das contas ele recebeu 2.000. Então significa que o VPL dele, o valor presente líquido, vai ser o que ele investiu menos o que ele recebeu, ou seja, zero. Vai ser zero. O VPL dele foi igual a zero. Ele teve uma taxa de fato de retorno de 10% e o valor presente líquido dele foi zerado. Então, isso seria o valor presente líquido, não sobrou nada, ok? Professor, você vai dar uma agora que vai sobrar alguma coisa só para eu saber o que é isso? Sim, vou dar um terceiro caso, ok? Um terceiro caso, tá? E aí eu não vou mudar muito não. Imagina o seguinte, para ficar legal. Imagine que ele pega a mesma questão, só que agora ele invista R$1.800, ó. A saída dele foi de 1.800. R$1.800 foi a saída dele, perfeito? A mesma coisa que você fez. Ah, professor, entendi. Quer dizer, nesse caso novo, vamos colocar os mesmos valores, que não vão mudar nada, os mesmos valores. Os 1.880 e 1.452. Quando eu volto para a data zero, eu tenho 2.000. Como ele investiu 1.800, 2.000 tira 1.800 que ele investiu, ele tinha um valor presente líquido de R$200. Esse seria o valor presente líquido. O que é valor presente líquido? Eu pego todos... O que é fluxo de caixa? Eu pego todos os recebidos, os a receber, volto para a data focal zero e vejo quanto ele vale hoje. Porque não adianta eu falar que eu tenho 880 e 1.452, que somar tudo isso aqui, ó. Se eu somar 1.452 com 880, olha o que dá. 13 mais 1, 2.332. Só que 2.332 não é hoje que eu tenho esse valor. Ah, professor, não é hoje que você tem esse valor. Esse 2.332 é para daqui 2 meses. Um mês com 880 e outro mês com 1.452. Significa que se eu descontar esse valor hoje, eu volto para o 2.000. Como eu investi 1.800, eu teria um valor presente líquido de R$200. Pronto. Tá aí o raciocínio. E aí... Então eu tive um retorno maior que 10%, sim.
Qual é esse valor desse retorno que eu tive? O retorno de fato. O retorno que você teve, queridos, foi esse VPL que você teve de 200 em cima do valor investido, que foi 1.800. Então, deu 1/9. Ou seja, se eu multiplicar por 100, que vira porcentagem, a sua taxa de retorno, de fato, foi de 100 dividido por 9%, que vai dar 11,11%. Esse foi o seu retorno. Ah, quer dizer que se eu tivesse feito com 10%, sobraria o 200. Então, na verdade, você acabou tendo uma taxa de retorno, você tinha uma aplicação de 10, mas o seu retorno no final, como deu um valor presente líquido, a sua taxa de retorno acabou sendo de 11,11%. Então, como assim? Imagine que você tivesse, o banco te ofertasse, isso aqui seria a taxa bancária, por exemplo. O banco te ofereceu uma taxa de 10%, você tinha 1.800 para investir, imagine assim, você tinha esses 1.800 para investir e alguém tivesse, então você chegou no banco, o banco falou assim, ó, vou te pagar 10% ao mês, fechou? Você tem R$1.800. Aí vamos supor, o Joãozinho chega em você e fala assim, ô fulano, você não quer me emprestar R$1.800 e eu te pago em 2 meses uma parcela de 880 e outra de 1.452? Perfeito. Aí o que acontece? Você quer saber se isso foi viável ou não. No exercício anterior, você viu que os 10% que ele tinha já do banco garantido, o retorno também deu 10 porque o VPL foi 0. Nesse caso foi mais vantajoso. Por quê? Porque ele tinha 10, só que quando ele fez o VPL e deu R$200, significa que ele teria, dessa pessoa aqui, se ele emprestasse para ela com garantia, por exemplo, ele teria 11%, seria mais viável essa negociação do que a outra com 10%. É assim que funciona o VPL e a taxa de retorno. Em cima de tudo isso, o que nós vamos fazer agora? Questões que caíram em concurso de fluxo de caixa e também questões que caíram na Sesgran Rio, ok? Então, sem mais delongas, pega o seu PDF e vamos dentro do primeiro exercício que diz assim. Vou apagar aqui, ó. Vamos fazer o primeiro exercício aí, que tá muito lindo, ok, ó? E ele diz, vou apagar toda a lousa para ficar bem legal aqui, ó. Vou precisar disso. Ele já deu um fluxo aí que eu vou aproveitar esse fluxo tranquilamente, ó. Eu vou aproveitar esse fluxo. Ó, eu vou aproveitar esse fluxo. Pegando aqui porque vai. Vamos aproveitar esse fluxo. Ele deu um fluxo, olha lá, ó. O esquema a seguir representa o fluxo relativo à compra de um bem realizado nas seguintes condições. Uma primeira parcela de entrada no valor X na data 0, cujo valor foi de 20% do valor do bem. Uma segunda parcela de valor anotado na data 2, quitado totalmente o valor da compra. A taxa de juros contratada foi de 1% ao mês. De acordo com os dados, um dos valores seguintes é o de entrada X. Então vamos pensar comigo. Agora, o fluxo de caixa dele, ele colocou simplesmente que ele já comprou o valor V. Vamos colocar esse desenho aí em pauta, em jogo. Ele deu assim, ó. Olha só o que ele fez. Pronto, só que tá um pouco fraco. Vamos fazer assim, ó. Pronto. Aí ele colocou aqui na data 0. Olha lá. Aqui na data 0 ele colocou um X. Na data 1 ele não colocou nada. E na data 2, o que ele fez na data 2? Ele colocou 10.201. 10.201, ó. 10.201, ok? Aqui é o tempo em meses. Aqui é o tempo. Bom, ele diz para nós que a taxa foi de 1% ao mês. Perfeito. O que nós vamos fazer aqui? Simples. Nós vamos pegar esse valor de 10.201, o que ele fala? Vamos repetir lá.
O esquema a seguir representa o fluxo de caixa relativo, né, ó, relativo à compra de um bem realizado nas seguintes condições. Uma primeira parcela de entrada no valor de X reais, que foi uma entrada de X reais, cujo valor é 20% do valor de V. Então eu não sei o valor de V. Quando ele não te dá o valor, queridos, ó, vamos falar que o valor de V, vamos falar que esse valor de V, como ele não deu nada e é porcentagem, vamos chamar de 100p, ó, pronto. Vamos dizer que o valor de V tem 100 partes, pronto. Ele diz que cujo valor foi de 20% do valor de V, então ele deu uma entrada X aqui, ó, simplesmente de 20%. Então, 20% de 100, por isso que eu uso 100 como referência, ó. Então, a entrada dele vai ser de 20% de 100p, ó. Fica fácil a conta, né? 20% é 20, então vai ser 20p. Professor, mas quem é P? Por isso que nós vamos descobrir já já, ó. Então, aqui essa entrada foi de 20p. Bom, se ele deu uma entrada de 20p, o que ele ficou devendo ainda? Ah, professor, peraí. Se era 100, ele deu uma entrada de 20, ainda ele deve, ó, saldo devedor, vamos colocar aqui, ó, o saldo devedor dele, ó, saldo devedor vai ser de 80 partes. Esse é o saldo devedor, ok? Esse saldo devedor, o que vai acontecer com ele? Ah, professor, esse saldo devedor, ele vai ser atualizado até a data 2, ó, que é onde ele vai pagar 10.201, tá bom? Ó, 10.201, o que ele fala lá? Ó, uma segunda parcela de valor anotado na data 2, quitando totalmente o valor da compra. De acordo com os dados, qual é o valor da entrada? Então, vamos pegar esse valor dessa dívida aqui, ó, que é de 80, vamos colocar aqui, a dívida dele era 80, ó, ele deu, esse aqui foi a entrada, já marcamos ali, ó, então ele deve aqui ainda 80p, esse é o saldo devedor dele. Eu vou atualizar por 2 meses, ok? Professor, o que eu faço aqui com o meu 1%? Com o meu 1%, você vai vir para frente, não está voltando, você pode fazer aquela ideia que eu já te ensinei. Como é 1%, 2 meses, ó, você vai fazer aquilo que eu já te ensinei, ok? Então você pode fazer 1 mais 1 mais 1 vezes 1 sobre 100. 1 mais 1 dá 2, 2,01%. Então, aqui vai ficar em 2,01%. Professor, aí nesse caso, como eu estou vindo para frente e não estou voltando, é melhor fazer assim? Olha só que interessante. O seu 80, tá certo? Ó? O seu 80, você vai multiplicar com 2,01%, é o que vai aumentar aqui. Então vai ficar assim, ó. Quanto que é 2,01 de 80? Olha lá. 8, 0, 16 e 0. Como é porcentagem, anda duas casas, e como é vírgula, ó, duas casas, vírgula, duas casas, porque é porcentagem. O juro vai ser de 1.608p. Ah, professor. Então, peraí, 1.608p. Então, você pode vir para frente aqui, ó, e falar que vai dar um juro de 1.608p. Então, vai ficar o quê? Esse é o juro, com mais 8, 80. Então, vai dar 81,608p. Olha só, você poderia fazer assim e igualar 10.201, ok? Ou, ó, desse jeito você poderia fazer. Mas tá vendo o que está acontecendo? 10.201 por 81.608 fica uma conta o quê? Muito difícil. Ah, professor, por isso que você não quer que fluxo de caixa faça isso? Exatamente. Qual é a ideia, queridos? Eu já te ensinei que na prova, geralmente eles usam 10%. Se for um mês, eu já ensinei para vocês que é 1,10. Se for 2 meses, olha só, presta atenção, gente, vai nessa batida que você vai se dar bem. 2 meses vai dar 1,21. Mas, professor, não é 10%, é 1%, meu querido. Se é 1%, vem para mim aqui. Se é 10% dá 1,10, com 1%, um mês vai dar 1,01. Ah, professor, entendi. Então, peraí.
Se eu pegar 2 meses com 1%, então seria 101 com 101. Faz só para eu entender, pessoal. Primeiro eu estou fazendo passo a passo, depois a gente vai avançando um pouquinho mais, ó. Ah, 2 casas. Por quê? Tem vírgula e 2 casas. Ah, então vai ficar 4 casas. 1,0201. Então vamos gerar aqui uma ideia. Fluxo de caixa, então, nós vamos fazer de que jeito? Nós não vamos usar aquela ideia do percentual de 1 mais, nada disso. Nós vamos fazer o quê? A nossa referência que eu comecei a dar aula para você de fluxo de caixa seria essa aqui, ó. Essa foi a referência. Se fosse 10%, um mês dá 1,10. Ah, professor, se é 1%, é a mesma coisa. Só que o que você vai fazer? Porque eles gostam muito de usar ou 10 ou 1. Ah, eu penso no 1,10, ó. Mas como é 1%, eu simplesmente coloco um zero antes, ó. 1,10 é o mesmo que 1,1. Coloca um zero depois da vírgula, 1,01. Olha lá, se é 2 meses, 1,21. Coloca um zero depois da vírgula. Ah, 1,021. Pronto, tá aqui. Por quê? Olha o número que tá lá. Ah, professor, então você vai pegar o 10.201, vai pegar esse 10.201, querido, e jogar aqui na data zero, ó. Ah, professor, tô entendendo. Então vou pegar 10.201 e vou dividir por 1,0201. Ah, entendi. E se eu dividir isso aqui, eu não preciso ser nenhum gênio para saber que isso aqui dá R$1.000. Tá vendo, queridos? São os dois que você precisa gravar. Pronto. Esse valor na data zero vale quanto? Ah, você voltou aqui. Ficou facinho, professor. Então, esse 10.201 aqui na data zero vale quanto? 10.201 vai dar 10 mil aqui, não 1.000. 1.000 é aquele outro exercício. Vai dar 10 mil, professor. Exato. Ó. Ah, então, peraí. Se o saldo devedor dele era 80 partes e eu acabei de descobrir que essas 80 partes vale 10 mil, exatamente isso, meus queridos. Agora você vai fazer essa continha. Quanto vale um P? 10 mil dividido por 80. Corta. 1.000 dividido por 8 dá R$125. Esse é o valor do seu P, ok? Esse é o valor da sua parte. Professor, então peraí, a pergunta dele é qual, queridos? A taxa de acordo com os dados, o valor da entrada. Pronto! Quanto foi a entrada? Pronto, queridos. A entrada foi de 20 partes. Ah, professor, então por isso você achou pé de partes. Exato, essa técnica é fantástica, queridos. Ó, a entrada, olha lá, já tinha colocado lá 20 partes, olha aqui. 20 vezes o valor de P, que é 125. Então, a entrada foi de R$2.500. Resposta do problema. Bem passo a passo. Então, professor, resumindo, retaxa, quando você está falando de fluxo de caixa, você está acabando de nos dizer que não trabalhe a ideia de ficar fazendo porcentagem, 1 mais tal. Não. Faz pela essa ideia do quê? Do coeficiente. Tá? Pega a sua referência. De novo, qual é a referência, professor? 10%. Um mês é 1,10, 2 meses 1,21, 3 meses 1,331. Mas se for 1%, o que eu faço mesmo, professor? Só você lembrar. Pega 1,1, coloca um zero antes, ó. 1,01. Se for com 2 meses, se for 2 meses, 1,0, olha lá, ó. Ah, tô entendendo, professor. Se for 2 meses, eu vou usar 1,021. Olha lá. Então vai colocar um zero aqui, ó, e um zero aqui, 1,0201. Tá aqui, ó. Pronto, meu querido. Vamos ser felizes, vamos destruir essas questões de uma forma bonita, ok? Então, não vale, então, professor, repetindo, não vale a pena a ideia de 1 mais 1 nesse caso aqui, não. Lá em juros compostos é diferente, que fluxo de caixa você vai ter que estar fazendo retorno sempre para jogar na sua data zero e fazer essa referência. Beleza? Tranquilo? Perfeito? Vamos lá. Tamo lá, vamos caminhar, queridos. Eu separei um bom número de questões, para quê? Porque eu sei que cai na prova e eu preciso que você detone. Fechou? Então, vamos para mais uma. Uma empresa tem um cheque predatado de R$10.000 para daqui a 45 dias.
Mas por problemas de fluxo de caixa, deseja antecipar esse valor e para isso procura uma empresa de factoring. A taxa de juros cobrada por essa empresa é de 2% ao mês. Além disso, ela cobra uma taxa administrativa de 1% pelo serviço. Considere que o IOF é de 0,5%. Qual o valor antecipado pela empresa? Bom, meus queridos, esse está fácil, né? Ele tem um valor, você pode sempre fazer a ideia do fluxo de caixa, sempre fazer a ideia do fluxo de caixa. Sempre, professor, sempre. Eu vou indicar para você, fluxo de caixa faz sempre assim que você vai ser feliz. Ele tem um valor para receber, essa é a data zero. E daqui a 45 dias, queridos, 45 dias é 1,5 mês, ó. Ok, ó? E ele tem para receber aqui um cheque. Ele tem um cheque para receber no valor de R$10.000. E aí? E aí ele diz que por problema de fluxo, a taxa de juros cobrada é de 2% ao mês. Como ele não fala nada, é como se fosse um juro simples, ó. 2% ao mês, ok? Aí ele fala assim, a taxa de juros cobrada por essa empresa é 2% ao mês, considere o IOF. Então veja bem, queridos, o valor é de 2% ao mês, 45 dias é 1 mês e meio, então vai dar o quê? 3%. Ah, professor, estou entendendo. Então é um exercício mais simples. Isso. Ok? Então veja só. E ele fala que ele cobra uma taxa administrativa de 1% pelo serviço e o IOF de 0,5%. Ah, estou entendendo então o que vai acontecer aqui, professor. Então vem para mim. Quando ele não fala nada, isso aqui seria um juro simples. 2% ao mês, 1 mês e meio, isso vai dar 3%. Aí, queridos, é o normal, ok? Então vai ter um desconto de 3% em cima de 10 mil. Pronto, o desconto vai ser de R$300. Esse vai ser o desconto. Só que ele tem uma taxa administrativa de 1% em cima dos 10 mil, que eu poderia colocar aqui junto, mas eu estou fazendo separado para você entender qual foi o raciocínio deles. R$100. E ele também tem, essa é uma taxa administrativa, né? Ó, administrativa de 1%. E tem o IOF de 0,5% de 10 mil. 0,5% de 10 mil. E esse 0,5% de 10 mil dá R$50. Então, ao todo, dá 450. Bom, como ele tem 10 mil, e vai sobrar quanto para ele? 10 mil menos o 450. Então, líquido para ele, que nós chamamos de valor atual, ou seja, o valor na data zero, quando descapitalizar tudo isso aqui, só que a juros simples, tá? Como fosse um desconto simples. Em vez de ele receber 10 mil, descontando tudo, ele vai receber hoje 9.550, que está lá na alternativa D, resposta do problema. Então, se não falou nada, querido, não falou em capitalização, não falou nada, é como se fosse um juro simples. Foi o que eu fiz, 2% ao mês, 45 dias é 1 mês e meio, deu 3%, fiz o desconto de 3% em cima dos 10 mil, que deu 300, e assim por diante, matamos o problema de uma forma maravilhosa, ok? A questão 3 é uma questão teórica que diz: se ao analisar um fluxo de caixa de um projeto, o valor presente líquido é positivo. O que significa? Olha lá, queridos, lembra do exemplo que eu dei para vocês? Deixa eu apagar e explicar. Olha lá. Ele está falando sobre o valor, olha só o que ele diz. Ao analisar um fluxo, um projeto de investimento, o valor presente líquido é positivo. Lembra do exemplo que eu dei para vocês? O camarada tinha investido. O investimento dele tinha sido de 1.800 e o VPL dele, quando ele fez tudo, tinha dado 2.000. Lembra do exercício? Eu tirei os 1.800, resultou em 200. Só para você lembrar. Ele tinha uma taxa de negociação a 10%. Aí a gente pegou esses 200 e eu mostrei para vocês que deu 11,11%. Significa que a taxa de retorno, se ele emprestasse para o Joãozinho, foi o exemplo que eu dei,
ele teria 11,11. Então, o que a gente pode dizer disso? Se ele diz que o valor presente líquido é positivo, significa que, alternativa E, que a taxa interna de retorno do projeto é positiva e maior do que a taxa de juros, porque a taxa dada tinha sido 10 e o VPL deu R$200, então foi positivo. E aí, fazendo o cálculo, nós descobrimos que a taxa de retorno era 11%. Por isso, alternativa E. Professor, então quer dizer, se o VPL tivesse dado negativo, significa que a taxa de retorno seria menor que a taxa de juros. Perfeito? Mas nesse caso, nesse exemplo que eu dei, foi muito lindo. Eu te dei um exemplo que realmente caiu aqui na teoria. A alternativa aí, que a taxa interna de retorno do projeto é positiva e maior do que a taxa de juros. Por quê, professor? De novo, porque o VPL foi o quê? Positivo. Estou pegando o exemplo que nós fizemos lá no início. Ok, meus queridos? Tranquilo e perfeito? Considere o fluxo de caixa a seguir, correspondente ao projeto de investimento P, que apresenta uma taxa interna de retorno de 10% ao ano. Bom, ele deu uma tabela e essa tabela está dizendo o seguinte, ó. Essa tabela está dizendo o seguinte. Igor, vou recomeçar novamente, ok? Então, vai começar daqui. Considere o fluxo de caixa a seguir correspondente ao projeto de investimento P, que apresenta uma taxa interna de retorno de 10% ao ano. Bom, meus queridos, ele deu uma tabela onde ele coloca aqui ano, ok? Ó, ano 0, 1, 2 e 3. 0, 1, 2 e 3. Ok? Aqui é o projeto. E aí ele diz o quê? Aqui é menos D, depois X, depois 26.620 e novamente 26.620. Bom, o que nós temos falado até agora, meus queridos? Professor, a gente tem falado para a gente lembrar. E ele fala, se o valor do desembolso na época zero foi igual a 53 mil, então esse desembolso aqui já está falando, ó, o menos é porque vai ter uma saída de 53 mil. Ok, ó, uma saída de 53 mil. Pergunta! O valor de X na época 1 será igual a... Então ele quer saber quanto que é X na época 1. Ele quer saber quem é esse camarada aqui, ó, na data 1. Ó. Bom, nós já aprendemos que fluxo de caixa, nós vamos pegar lá 3 meses, só que você não, olha só que interessante, como ele quer o confronto na data 1, você não vai voltar até o 0, você vai voltar, ó, 1, 2 meses, então seria 1 e 10, que a gente já aprendeu que a taxa sendo de 10% dá 1 e 10 ao quadrado. Ele deu no exercício que 1 e 10 ao quadrado, olha lá, ó, é 1 e 21. Ah, professor, ele já deu, né? Já deu, meus queridos, ele já deu. Então, esse 26.620, volto a repetir, você não vai fazer com 3, vai fazer com 2 mesmo, porque a referência dele que ele quer que você analise é na data 1. Então, vai ser o quê? 26.620 dividido por 1 e 21. Professor, você pode fazer essa continha para mim porque eu tenho problema? Posso. Ó, 26.620 iguala as casas e divide por 1,21. Pronto, igualou e cortou a vírgula. 242 subtrai 4 e 2, abaixo 2, ó, dá 2, aqui dá 0, então vai dar 22 mil. Pronto. Esse da data 3 vale 22 mil na data 1, que é a referência nossa. Perfeito. Agora, esse segundo aqui, ó, que eu vou pegar de vermelho, eu vou voltar só um mês. Ah, então isso aqui está saindo, ó, do 3 para o 1, ó, do 3 para o 1, chegou nisso, ok? E esse é do 2, do segundo mês, para o primeiro, que é o confronto. Então, vai ser só um mês. 26.620, não dividido por 1,21, apenas por 1,10. E quando eu dividir 26.620, igualando as casas, e dividir por 1,10, vai ficar exatamente isso. 22 para 26, 4, abaixo 4. Olha lá.
44 dá 2 abaixo 2, 11 vezes 2, 22, 00, 24.200 reais. Isso significa, meus queridos, que esse valor, vamos lá, ó, bem devagarzinho, que esse valor aqui, 26.620, aqui na data, da data 3 para a data 1, deixou de ser 26.620, vamos tirar esse pincel que está seco, pronto. Deixou de ser 26.620 e aqui, ó, ele passou a ser 22.000. Pronto. E esse outro de 26.620 na data 2 passou a ser o quê? 24.200 na data 1. Pronto. Então, esses dois valores juntos vão dar R$46.200. Pergunta dele, se o valor do desembolso na época 0 foi de 53 mil, então o valor de X na época 1. Pronto, então o que vai acontecer? Agora nós vamos ter que pegar esse 53 mil e levar ele também para a data 1. Ah, professor, você vai pegar os 53 mil e também levar para a data 1 e também levar para a data 1. Então, esse aqui, você vai levar ele 10% para frente. Então, vai ficar... Para frente eu vou colocar 10%, porque 10% vai aumentar de 5.300, ó. Então, eu sei que aqui na data 1, ele vai valer R$ 58.300. Então, o desembolso dele, atualizado na data 1, é de R$ 58.300. Significa, para fechar a conta, entenda bem, quanto deve ser esse X? Ah, professor, o X vai ser o meu desembolso de 58.300 atualizado, subtraído dos 46.200. Então, essa diferença, que é o X, vai ser exatamente de quanto? De 12.100 reais. 12.100 reais. Esse é o valor de X na data 1, 12.100 reais. E 12.100 reais, meus queridos, está na alternativa A. Simplesmente isso, ok? Lindo assim. Muito lindo, professor, muito bacana. Professor, sai da frente para dar uma analisada. Deixa eu pegar aqui um apagador, dar uma analisada, ver o que você entendeu e vamos para a próxima, ok? Simplesmente assim. Então vamos lá. Vamos para mais uma, meus queridos. Vamos para mais uma, tranquilão. Professor, muito tranquilo, hein? Tá bem tranquilo. Então vamos lá, vamos para a próxima questão. Apagar aqui certinho. Vamos lá. Questão de número 5. Diz assim: baseando-se no fluxo de caixa, sob o ponto de vista do aplicador, pode-se afirmar que a taxa simples recebida pelo aplicador no período foi... Bom, ele investiu 3.500 e após um período de um ano, foi para 3.937,50. Então, ele investiu 3.500 e após um ano, foi para 3.937,50. Queridos, como ele só quer a taxa e ele quer saber essa taxa ao ano, essa diferença de 3.500 para 3.937 dá 437,50. O que é esses 437,50? Vale em porcentagem em relação ao 3,5. Como ele quer em porcentagem, basta você multiplicar o numerador por 100 e isso aqui já vira uma porcentagem. Bom, só que está deselegante assim. Vamos fazer isso ficar bonito. 437,50 vezes 100 vai dar 43.750 dividido por 3,5. Corte esses dois zeros e vamos fazer essa divisão. 4.375 por 350. Fazendo essa divisão,
Fazendo essa divisão, 5 para 13, 8, abaixo 5, 350 vezes 2 dá 700, sobra 100. Vamos fazer bonitinho aqui, ó. Subtrai aqui o seu 700, ó. Sobra 175, coloca uma vírgula e um zero, e aqui vai dar 5. 350 vezes 5 dá 1.750 e a conta está zerada. Portanto, essa taxa será igual a 12,5% ao ano. Pronto, simplesmente isso, ok? Bacana, professor? Muito legal, muito tranquilo. Próxima, 6. Considerando uma aplicação de 40 mil, considerando uma aplicação de 40 mil, estou indo bem devagarzinho, deixa eu apagar aqui, ó, bem bonitinho. Deixa eu dar uma passadinha aqui, queridos, porque eu não sei se o tempo tá fresco, o que que é, que fica um pouquinho manchadinho, mas que a gente já vai resolver essa parada é agora, ó. Passa aqui um papelzinho, ó. Pronto, ó. Já limpa tudo, ó. Pronto. Resolvido o problema. Tempo frio, não dá tempo da caneta secar no todo. Então, para não ficar essas manchas e atrapalhar a sua visão aí, eu tô dando uma melhorada aqui, ó. Olha isso. Pronto. Professor, mas você faz isso? Não, é só quando tá frio, queridos. Ó, pronto. Tá aí. Sem medo de ser feliz. Vamos lá. Considerando uma aplicação de 40 mil, uma taxa de 2% no regime de capitalização composta, ao final de um bimestre. Bom, ao final de um bimestre. Então, se a taxa de 2% ao mês, né? Com capitalização composta, uma taxa mensal de 2% no regime de capitalização composta, ao final de um bimestre. Bom, é aquela ideinha que vocês já conhecem, ok? Professor, o que é que eu posso fazer aqui? Você tem dois caminhos, um caminho bem tranquilo, fazer aqui lá, ó, pegar o 40 mil, como é um bimestre, vão ser 2 dias, você calcula 2%, vai dar 800 aqui, igual ensinei já no juro composto. E 800 aqui. Sobre esses 800, você calcula 2%, que vai dar 16. Então, no fritar dos ovos, vai ficar o quê? 40 mil, aqui 1.600 e aqui 16. Portanto, 41.616. Alternativa A, resposta do problema. Nossa, professor, que fácil, hein? Muito tranquila, né, meus queridos? Vamos lá? João recebeu sua fatura do cartão de crédito no valor de R$4.000 e no dia do vencimento pagou o valor mínimo exigido, que corresponde a 15% do valor total. O restante foi quitado um mês depois. Se a administradora do cartão cobra juros de 216% ao ano com capitalização mensal, peraí, vamos lá. Vamos pagar aqui para não ficar poluída a sua visão, ó. Olha só. O que está acontecendo? Ele tinha uma dívida de 4 mil. Ele tinha uma dívida de 4 mil, ok? Não aguentou, pagou apenas 15%, então ficou devendo 85%. Então, vamos chamar aqui de saldo devedor. Vai ser 85% de 4 mil. Muito bom, professor. E aí? E aí é o seguinte, né, meus queridos? 85% de 4 mil, se eu tivesse colocado os 15% aqui, ele teria dado 600 e ficaria me devendo 3.400, que é o que vai acontecer aqui, ó. 85% de 4 mil dá 3.400. Essa aqui
Esse é o saldo devedor dele. Para o próximo mês, o banco cobra exatamente 216% ao ano com capitalização mensal. Se é mensal, eu vou dividir por 12, ó. E aí eu vou fazer a continha sempre para você treinar. Por 12. Não use calculadora, queridos. Não use calculadora, porque na prova você não pode, ó. Pronto, ó. 18% ao mês. Bom, então para a próxima parcela, o próximo mês, ele vai pagar 3.400 com 18%. Fazendo essa conta, 0,032. 8 vezes 3 dá 24, com 3, 27. Mais 0,043. 002, 11, 6. R$612. Quer dizer, ele tinha um saldo devedor de 3.400. Com mais 612 de juros, R$4.012, que está na alternativa B. Pronto. Um exercício bem tranquilo para você entender de fato, bem legal. E vamos avançar. Vamos lá para o exercício de número 8. Ok? Ó, vamos para o 8 agora. Professor, tá tranquilo. Isso, bem tranquilo, né, meus queridos? Mas olha, eu te peço, não faça conta no celular, não faça conta com calculadora. Procure usar o papel, procure fazer essas contas na mão, porque no dia da prova não vai ter como você fazer diferente. Fechou? Um empréstimo de R$200 é feito para ser pago em 2 parcelas mensais iguais e consecutivas de 140 cada um, vencendo a primeira no final do primeiro período. Supondo juros compostos, né? Taxa de juros compostos, e sendo I a taxa de juros mensal acordada, a expressão que representa a maneira correta para se obter I é dado por. Como que eu acho esse I? O empréstimo é de 200. Vamos pensar comigo. O valor atual, queridos, ele é feito de que maneira? Ah, professor, eu vou pegar a parcela e dividir por 1 mais I elevado a 1 mais a parcela e novamente 1 mais I, só que elevado a 2 aqui, porque são 2 meses. Como o empréstimo é de 200, o empréstimo é o valor à vista, ó. Então, o 200, tá? Ah, professor, então isso aqui é o valor à vista. Isso, ok? É o valor da data zero, então o valor à vista, é o valor financiado, é o valor na data zero, que é 200, que é igual a parcela, olha lá, 2 parcelas iguais de 140, ó. 140, 1 mais I, mais 140. Tá? E esse A também, além de ser parcela e empréstimo, também é chamado de valor atual. Por isso que é esse A que tem aí, ó, sem problema nenhum. Então, 140, 1 mais I elevado a 2. Vamos ver qual que tem lá, qual que parece aí? Ah lá, pessoal, nem nada mais, nada menos que a alternativa B. Puro conceito, questão maravilhosa. Ok? Perfeito, tudo lindo. Então, professor, então tá muito bonito aí. Joinha. Vamos lá. Próxima questão. Olha só uma coisinha. Quando ele fala assim, a expressão que representa a maneira correta para se obter I, ele quer a taxa, tá bom? Ó, então, esse 200, ele é provocado dessa maneira. Então, porque de repente você podia falar assim para mim, por que não é alternativa A? Não, a alternativa A seria o fluxo de caixa, saída foi 200. Aqui ele quer saber como que essa taxa é desenvolvida. Exatamente assim, alternativa B, ok? Sem medo de ser feliz. A próxima questão, que é a questão 9, vamos apagar a lousa primeiro, para não poluir. Vamos apagar a lousa, professora, apaga a lousa e vamos fazendo. Isso, olha lá, ó. Apagando a lousa, tudo bonitinho, ó. Apaguei, pronto. Então tá, vamos lá. Diz assim, o fluxo de caixa seguinte corresponde a um projeto de investimento com taxa interna de retorno de 10% ao ano. Então, na data zero, queridos, na data zero está dizendo que foi menos 40 mil. Eu vou fazer esse fluxo diferente. Eu vou fazer aquele desenho assim, ó. Pronto, ó. Assim. Só para você entender.
Na data zero, o investimento dele foi de quanto? 40 mil. Por isso que você pode colocar o menos 40 mil ou setinha para cima, ó, 40 mil. Esse foi o valor. E no fritar dos ovos, ó, o fluxo de caixa aqui corresponde a um projeto de investimento com taxa de retorno de 10% ao ano. O valor de X em reais, veja bem, ele investe 40, por isso que a seta está para cima, e vai receber, ó, para baixo o que ele vai receber, ó, vai receber no primeiro, no segundo e no terceiro mês, tá? Então ele dá uma saída de 40 mil, recebe no primeiro mês 10 mil, recebe no segundo mês X, recebe no terceiro mês 2x. Pronto. Ele quer saber qual é o valor de X. Muito legal. O que nós vamos fazer? Vamos escolher o nosso confronto ser a data 3, porque eu quero achar X. Se eu jogar na data 2, eu vou ter que voltar esse 2x. Então é mais fácil eu ir multiplicando do que voltar dividindo. Como a taxa de retorno é de 10%, o que eu vou fazer? Vou jogar o 40 mil aqui, ó. 1, 2, vou jogar aqui. Então, vou atualizar o que eu investi com 3 meses. Lembrando que eu posso fazer, como, professor? Eu posso pegar, se é 10%, eu posso fazer assim, ó. 40 mil, eu posso pegar isso aqui e atualizar de que jeito? Como é 3 meses, ó. Ah, fazer assim, como é 10%. 10% vai dar 4 mil aqui, 4 mil aqui, 4 mil aqui. Esses 4 mil vai gerar 10%, que vai dar 400 aqui, vezes 2 dá 800 aqui. Esses 400, 10% dá 40. Pronto. Então, esse 40 mil acumulado vai ser aqui 12 mil, ó, somado dá 12, aqui dá 1.200 e aqui dá 40. E esses 40 mil está aqui. Então, atualizado seria quanto? Lá no juro composto, expliquei isso aqui direitinho, ó, 40. 12 mil com 1.200 dá 13.200, 13.240, 53.240. Professor, era só desse jeito que você tinha para chegar a atualizar o 40 mil? Não. Qual seria o outro jeito? O outro jeito seria você lembrar que 3 períodos, se um período é 1,10, 2 períodos dá 1,21, se ensinei no começo dessa aula, 1,331. Então, eu poderia dizer o seguinte, que esse 40 mil atualizado, então o montante desses 40 mil com 3 meses seria 40 mil vezes 1,331. Podia ser feito assim também, ok? Então, estou te mostrando de várias maneiras. 1, 2, 3. 3 casa lá. 1,331, 40 mil, falta um zero aqui, olha lá, 53.240. A mesma coisa, ok? Então, tem desse jeito também, você pegando, como eu quero no terceiro mês, a análise nossa está sendo aqui, ó. Então, com um mês seria 1,10, com 2 períodos 1,21, com 3 períodos 1,331. Era só multiplicar, porque quando eu estou voltando, eu volto dividindo. Então, quando eu estou indo para frente, eu vou multiplicando. Poderia ser assim, ou você poderia fazer como eu ensinei no juro composto, como é 10%, 10 mais 10 vezes 10 sobre 100, 10 mais 10 dá 20, daria 21, aí você pegaria 21 mais 10, mais 21 vezes 10 sobre 100. Então, ficaria 31 mais 2,1. Olha lá, o 33,10%. Poderia fazer assim também e aí colocar. Para mim, eu acho mais difícil nesse caso. 40 mil, 100%. Eu quero saber quem é o 33,10%. Mas pode, se quiser. Olha lá, se multiplicar em cruz, vai ficar 33,10 vezes 400. Mas na minha opinião, você quer saber a minha opinião? Se for para você fazer tudo isso aqui, ó, nesse caso, compensava você já lembra que eu falei que 10% é uma coisa que você tem que saber. Você tem que estar sempre estudando e lembrando. Compensado você fazer ali, porque você fazendo essa conta, você ia achar o juro, depois ia somar com 40 mil. Ok? Então, tem esses 3 casos para você atualizar. Eu acho ainda, quando eu estou falando em fluxo de caixa, que esse jeito de cima ainda é o mais legal para você matar o problema. Só que cada um tem um modo de pensar. Aí fica isso aqui. Mostrei as 3 maneiras para você. Fechou? O que importa é que eu atualizei a minha dívida. Deixou de ser 40 mil e aqui na data 3 vale 53.240.
que eu faço agora? Vou atualizar esse 10 mil, poderia ter tirado aqui, mas já vou atualizar esse 10 mil também, com 2 meses. Então, para eu atualizar esse 10 mil, vou multiplicar por 1,21, ó. 1,21 vezes 10 mil. Tá aqui também, bem facinho, né, queridos? Vai para 12.100. Pronto. Então, esses 10 mil atualizado vale 12.100 aqui, ó. Então, ele deixa de ser 10 mil e aqui ele vale, vou jogar ele aqui, ó, na data 3, 12.100. Ah, e esse X atualizado, vai um mês só, 1,10x. Então, o que eu quero dizer na data 3? Na data 3, o que está acontecendo? Para cima, para baixo eu tenho quanto? Para baixo eu tenho aquele 10 mil, que agora é 12.100, ó. Para baixo eu tenho esse X, que deixou de ser X, agora passa a ser 1,10x. E esse 2x, que já estava na data 3, que eu não faço nada nele, só indico ele aqui, ó, 2x. E tudo isso é igual ao que está para cima atualizado, 53.240. Com isso, 1,10 com 2, 3,10x é igual a 53.240 menos 12.100. Então, quando eu subtrair aqui, ó, vai ficar 53 tira 12 dá 51, 51.140 dividido por 3 e 10. 51.140 por 3 e 10. Professor, você vai fazer essa conta porque eu tenho dificuldade? Vou fazer para vocês aqui, meu querido. Ó, vem aqui em cima, tá? Ó, bem bonito esse exercício, hein? Muito bonito mesmo. Vamos lá. Então, vai ficar 51.140 dividido por 3 e 10. Já igualei as casas, corta a vírgula e vou pegar lá. Uma vez 31, 31, subtrai, dá 20, abaixa o 1. Se eu colocar aqui um 7, vai passar 31 vezes 6. 31 vezes 6 dá 186. 6 para 11, 5. 8 para 9, 1. Então sobra 15. Eu abaixo o 4. E aqui vai dar o quê? Vai dar um 5. Mas 31 vezes 5, se eu colocar o 6 é muito, 31 vezes 5 dá 155. Passou. Ele quer saber quanto vai dar esse X. Vamos ver se está quebrado, está valor inteiro, como é que está? Mais próximo de. Ele quer saber, está mais próximo de quanto esse valor? Ah, professor, então vamos continuar aqui a ideia. Vamos ver se não tem nenhum furo de reportagem aqui. Já vi um erro, né? Já vi um erro. Aqui, 53.240 não é 2.100, é 12.100. Então, aqui muda, ó. Tem um erro aqui. 53.240 vai dar 40, ó. Eu vi pelo valor lá que tem nas alternativas. 53.240 tira 12.100. O que aconteceu, ó? Ah, professor. 41.140. Então, aqui não é 5, ó. Aqui é um 4. E o resto? O resto não muda, né, querido? Então, vamos fazer de novo aqui, ó. Ah, professor, faz de novo aí, então. Eu vi que o número está ficando muito alto, embora é mais próximo, vai dar um exato, valor exato, mas 41.140 igualando as casas, dividido por 3 e 10. Bom, cortou. Uma vez 31, 31 para 41, 10, abaixo 1. Se eu colocar aqui um 3, aí vai bem, ó, dá 93, subtrai, dá 8, abaixo 4. 31 vezes 2 dá 62, subtrai aqui, ó, dá 22. Aí o que eu faço, professor? Abaixo o 0. Pronto, vai dar quase um 7 aqui, ó. 31 vezes 7. 31 vezes 7 é 217, sobra 3, abaixo um 0, então aproximadamente 13.270. 13.270. Que está lá na alternativa A, ok? Ó, simplesmente assim, uma questão muito bonita. Vale a pena, meu querido, você refazer esse exercício, porque é um exercício muito bacana. Vamos lá, meus queridos, mais um problema para vocês. Questão de número 10, muito linda, que diz assim: use-se a tabela se necessário para resolver a questão. Bom, ele deu uma tabelinha lá, o seguinte, eu vou colocar essa tabela para a gente entender o que está acontecendo. Ó. N é 12, 16, 17 e 18. 12, 16, 17 e 18.
12, 16, 17, 18, depois ele deu lá ANI, ó, ANI, 6,81, 37, 6,81, 37, 7,82, 37, 8,02, 16, 8,02, 16 e 8,20, 14. Bom, então aqui perceba vocês que ele deu o ANI. O que é isso, pessoal? Isso aqui é o seguinte, é para você voltar para o valor atual, ó. Isso aqui é para você achar o valor atual, ou seja, você tem um fluxo e quer voltar para o atual. Esse é para o valor atual, perfeito? Você tem também o SNI. O SNI significa que você quer o quê? Você quer achar somatória, que não é o nosso caso. Então isso aqui nós não vamos usar. Por quê, professor? Porque ele fala assim, o fluxo de caixa esperado de um investimento foi o seguinte, ó. Então ele investiu 10 mil, ó. Aquele daí que eu te falei para vocês, ó. Ele investiu 10 mil, tá aqui, ó. Investiu 10 mil. Depois, isso na data zero. Isso aqui na data zero. No primeiro mês subsequente, ele investiu novamente 10 mil, ó. Tá? Investiu 10 mil. Para quê? Olha lá. E do segundo mês em diante, do segundo mês até o 10º, até o 18º mês, ele teve parcelas, todas, cada parcela de 3 mil reais. Cada parcela de 3 mil reais. Ok? Então ele pergunta o valor presente líquido desse fluxo. Por isso que ele não quer saber a somatória, ele quer saber o valor presente líquido, ou seja, o valor atual. Então veja bem, se ele começou na segunda e foi até 18, quantas parcelas deram? Ah, professor, é fácil. É só você pegar 18 menos 2 mais 1, para incluir a primeira parcela 2. Então vai ser 17 parcelas no valor de 3 mil. Foi isso que aconteceu, ó. 17 parcelas de 3 mil. Só que não é pegar 17 vezes 3. Você vai pegar o quê? Aqui na sua tabela, para gerar o valor atual, você vai pegar 17 meses, vai pegar esse coeficiente. Ah, então você vai pegar o quê? Você não vai fazer isso aqui. Você vai pegar 17 meses de 3 mil multiplicado por 8,0216. Ah, então é só pegar o valor e multiplicar. Então veja bem, se você pegar esse valor e multiplicar, vamos lá, vem comigo aqui bem devagarzinho para ficar bem claro qual é o raciocínio do problema. Ah, professor, eu estou entendendo a ideia. Eu já estou entendendo a ideia. Você vai pegar lá o coeficiente de 8,0216 e vai multiplicar por 3 mil? Exatamente isso, tá? Então você não vai pegar isso, você vai pegar o 17, foi só para saber o fator, então você vai pegar lá o valor atual dessas 17 parcelas, o valor atual delas, o que significa isso, professor? Se eu fosse descapitalizando elas, seria o mesmo que pegar 3 mil, que é o valor da parcela, e multiplicar por esse coeficiente que ele me deu, 8,0216. É isso que você vai fazer, ok? E quando eu multiplicar 8,0216 por 3 mil, quando eu multiplicar esse valor, eu vou encontrar 24.064,80. Vai ser esse valor que eu vou encontrar. O que significa, professor? Mostra para mim aqui no gráfico ou no fluxo de caixa. Significa o seguinte, daqui eu vou apagar, que não pode acontecer isso, tá, queridos? É como se eu pegasse todas essas 3 mil por mês por 17 meses e jogasse ele aqui, ó, valendo aqui todos aqueles meses, os 18 meses, valendo aqui 24.064,80. Ok? Perfeito? Como ele fala mais próximo, eu vou arredondar aqui para 24.065. Eu já vou pôr aqui 24.065. Pronto. Ok? Agora o seguinte,
Se eu pegar os 10 mil, tirar 24.065 e refazer o fluxo, é como se eu tivesse investido 10 mil, ó, 24 tira 10 mil e recebesse logo no primeiro mês, que é no primeiro mês aqui, olha lá, 24 tira 10, 14.065. Seria essa a ideia, ó. Professor. Então é o seguinte, qual é a ideia agora? O que você vai fazer? Qual é a taxa de retorno que ele deu? 10%. Você vai pegar 14.065 agora, que a gente ajustou, e vai dividir. Se é 10%, você já aprendeu que é dividir por 1,10. Pega 14.065, vamos igualar a casa e dividir por 1,10. Professor, corta esse zero com esse. E vamos lá, vai dar 1 vezes 11, 11 para 14, 3 abaixo 0. 2 vezes 11, 22 para 38 abaixo 6. 11 vezes 7, 77. 77 para 86 dá 9 abaixo 5. E aqui vai dar 8. 88 para 95 dá 7. Coloca um 0 aqui. Pronto. E aqui vai dar um 6, mais ou menos. Então vou colocar aqui aproximadamente 12 mil, aproximadamente, coloca assim, ó, 12.786 aqui nas minhas contas, fechou? Então, esse valor seria de 12.786, 14.065 dividido por 1,10, 12.786. Então, esse valor deixaria de ser 14.065 e valeria o que aqui? Valeria 12.786. Significa o seguinte, ele investiu 10 mil e receberia no final das contas 12.786. Qual é a pergunta dele? Quem é o VPL? Então, valor presente líquido, 12.786 menos os 10 mil que ele investiu no final ali. Portanto, VPL de R$ 2.786. Ajustado, 2.786, que dentre as alternativas está na alternativa C, 2.785. Um problema maravilhoso. Repetindo tudo aqui, ó. Como ele quer saber sobre o valor presente líquido, você vai ter que levar isso para o valor atual, Então, o que a gente fez? A somatória não serve para nós. Como tinha 18 meses, tira 2, 16 mais 1, 17 meses. Vai lá no coeficiente, 517 meses, 802,16. Pega o valor da parcela de 3 mil vezes 802,16, deu 24.064,80. O que é isso aqui, professor? Isso aqui seria, se ele tivesse descapitalizado todas as parcelas, quanto daria no valor na data 1. Pronto. Aí eu arredondei para 24.065, tirei o 10 que ele investiu, ficou exatamente 14.065. 14.065, eu voltei para a data zero, que é onde ele tem 10 mil, ok? E aí eu cheguei em 12.786. Professor, eu quero te fazer uma pergunta. Eu não poderia ter jogado esses 10 para cá? Não, porque ele quer o valor presente líquido. O valor presente líquido, a análise dele é na data zero. Se ele quer o VPL, a análise do valor presente líquido é na data zero. Por isso que você teve que ir para a data zero, não podia jogar na data 1, ok? Quando você não tem opção, ele quer o VPL, o valor presente líquido, tem que ser na data zero, ok? Então tá aí, um problema muito legal, tranquilo, alternativa C, e vamos ser felizes. Vamos pro 11? Vamos pro 11, professor, que tá bonito isso aí. Vamos pro 11. Queridos, tá aqui, ó, todo o detalhe do problema. Para o vídeo, assista quantas vezes for necessário. Não deixe para assistir detalhes do problema, que o problema é bem bonito, ok? Vamos lá, ó. Apagar aqui e vamos para mais um problema. Tá aqui, ó. Apaguei, tudo bonitinho, ó. Tudo bonitinho. E a gente vai agora para o exercício número 11, professor. Exatamente isso, número 11, ok? Vai lá, considera o fluxo de caixa, o valor presente líquido desse fluxo. Também, o valor presente líquido, olha lá. Vamos lá. Quando ele investe, olha, ele investiu 30 mil, por isso que eu coloco a seta para cima. E aí o que acontece? Isso na data zero. Já no primeiro mês,
ele recebe 8.800. No segundo mês, ele já recebe 16.940. No terceiro mês, 19.965. O valor presente líquido desse fluxo na data zero. Então, se ele quer na data zero, ó, quanto que é o valor presente líquido? Sempre, pessoal, percebe que ele está usando sempre 10%. E como ele é 10%, já te ensinei. Com um mês só, o coeficiente é 1,10. Com 2 meses, 1,21. Com 3 meses, 1,331. Beleza? Por que eu estou fazendo isso? Já ensinei vocês. Vou pegar esse 8.800, vou voltar um período. Se eu voltar um período, eu vou dividir por 1,10. Ah, professor, que lindo isso. Isso aqui vai dar R$8.000. Vou pegar o 16.940, vou dividir por 2 meses, porque eu vou voltar 2 meses, vou dividir por 1,21. Então, veja bem, 16.940 por 1,21. Eu vou encontrar R$14.000. E o terceiro caso, que seria o 19.965, dividido, eu vou voltar 3 períodos, então eu vou dividir por 1,331. Então, 19.965 por 1,331 dá R$15.000. Ok? Já ensinei você a fazer essas contas tranquilamente, então você vai fazer e ganhar tempo. O professor faz pelo menos essa continha de 19.965. Faço, ó. 19.965 dividido por 1,331. Primeira coisa que você faz, igualar as casas. Igualei. Corta a vírgula, vai dividir. Vai dar 1. Subtrai aqui o 1.331. Dá 5, dá 6 e dá 6. Abaixo o 5. Olha que lindo isso. 5 vezes 1, 5 para 5 nada. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 3, 15 e 1, 16. Portanto, abaixo os 3 zeros, está aqui os 15.000. Que é esse aqui. Beleza? Professor, o que aconteceu aí? Explica para mim? Explico. O que aconteceu foi o seguinte, meus queridos. O que aconteceu foi assim, ó. Esse 8.800, agora vamos fazer o fluxo novamente. O fluxo, como é que ficou? Ficou o seguinte, o valor investido foi 30.000, aqui na data zero, e eu tive 3 valores recebidos. Um que virou 8.000, ó, tá aqui. Um outro que virou 14.000, que tá aqui. E um outro que virou 15.000, que tá aqui, ó. Ou seja, os 3 juntos, 15 com 14, 29. 29 com 8, 37.000. Como ele investiu 30, o valor presente líquido dele vai ser 37 menos 30. 37 menos 30. O que sobrou? Líquido 37. Quanto que ele investiu? Investiu 30. Se ele investiu 30.000, o valor presente líquido dele é R$7.000. O valor presente líquido dele é R$7.000, que está na alternativa B. Muito legal esse problema, queridos. Nós não podemos deixar de ser feliz com esse tipo de problema. Professor, quantos problemas você colocou para nós? Pessoal, eu escolhi 20 problemas. Estou indo para o 12. E vamos lá, que nós vamos detonar. Vamos lá. Refaça os exercícios. Fluxo de caixa para banco é extremamente importante. Professor, e essas contas? Faça na unha. Não vai querer usar calculadora, porque na prova não tem como. E na hora da H você não vai conseguir fazer divisão. Então é melhor você já ir treinando. Simplesmente isso. Vai lá. O investimento de juros, que rende juros mensais de 2% com capitalização mensal. Ao final de 3 meses, o percentual de juros em relação ao capital inicial é mais próximo de. Olha só o que está acontecendo. Ao final de 3 meses, com capitalização, se a capitalização é juro composto, seria 2. Ele não fala em valor nem nada. Você pode fazer aquela ideia que eu já ensinei para vocês. 2 mais 2 mais 2 vezes 2 sobre 100. Com 2 meses, 4% vai dar 0, aqui vai dar 4%, dá 0,04. 4,04%. Agora eu pego esse 4,04,
Somo com mais 2, mais 404 vezes 2 dividido por 100. 404 com 2, só aqui já deu 604. 404, aqui vai dar 808. 808, só que eu tenho que andar duas casas. 0,0808, que vai dar 6,04, ó. 6,04 com 0,08, e isso daqui vai dar 6,12% que está na alternativa C. Ok, queridos? Simplesmente assim, e vamos ser felizes. Uma instituição financiou R$10.000 utilizando uma taxa de 6% ao trimestre com capitalização mensal. Se o financiamento for quitado ao final de 3 meses, os juros foram aproximadamente... Bom, quando ele dá o valor, já ensinei vocês. Como ele deu o valor de R$10.000 com 6% ao semestre com capitalização mensal, bom, então 6% com capitalização mensal, se é semestre, divide por 6, 1% ao mês, ok? 6% ao semestre com capitalização mensal. Então, ele vai falar que vai quitar ao final de 3 meses. Então, o que a gente pode fazer, queridos? Eu posso pegar o 10.000 e fazer aqui, ó, 3 parcelinhas com 1%, vai dar 100 aqui, 100 aqui e 100 aqui. Pega esse 100, calcula 1%, aqui dá 1 e aqui dá 2. Sobre esse 1, você calcula 10%, que dá 1%, que dá o quê? 1 centavos, né, queridos? Vamos ver? Se for 10.000, se for 1% dá 100, perfeito. Sobre esse 100, 1% dá 1, aqui dá 2. E sobre esse 1, você calcula 1%, vai dar 1 centavos. Então, na verdade, ele quer saber quantos vai dar de juros? 300. Seria R$ 303,01. Então, está mais próximo de 303. Alternativa aí. Bem tranquilo para você matar o problema como um ninja. Fechou? Tranquilo assim. Professor, esses são gostosos demais. Concordo, queridos, mas todos são bons quando você quer ser aprovado numa prova de concurso, ok? Olha só, é muito legal? Muito legal. Vamos lá, mais uma. O coro anda. Iu! Vamos lá, professor, o coro anda. Fechou. 14. Uma empresa cuja taxa mínima de atratividade é de 12%. Avalie a possibilidade de investir em um novo projeto. O esquema em regime de capitalização composta mostra o fluxo previsto. Olha lá. Ele vai investir X e vai receber 1.120 e 1.254. Bom, eu coloco sempre assim, o que ele investe em cima e o que ele recebe embaixo. Ó. Não tem problema nenhum, isso aqui é só ideia, ó. Vai entrar para ele, vai entrar 1.120, que é positivo, e no próximo mês, no primeiro mês, 1.120, no segundo mês, 1.254,40. Tá aqui. Utilizando-se o método valor presente líquido, o projeto é economicamente viável se somente seu investidor inicial X for de quanto? Entendi. Como eu tenho a taxa de retorno de 12%, nós sabemos, queridos, que em um mês, 12% dá 0,12, o coeficiente vai dar 1,12. Fechou? Então, o que você pode fazer aqui? Você tem dois caminhos. Então, 1.120 aqui, ó, como é um mês só, 1.120 você vai dividir por 1,12, automaticamente você vai chegar a 1.000. Professor, mas e aqui? Você não vai fazer 1,12 vezes 1,12? Posso fazer 1,12 vezes 1,12. Ou 1.254,40 dividido por 1,12, tá? Então veja bem, você tem duas estratégias agora. Como não é 10%, é 12%, você tem duas estratégias. Professor, que estratégias são essas? Conta aí. Você pode pegar 1,12, multiplicar por 1,12, que não é difícil, ó. Não é difícil, porque os números são pequenos, né? São baixos. Olha lá. Opa. Aqui é uma... Aqui, ó. 112 também. 2, 1, 1. Pronto. Então, poderia colocar 4, 4. Aqui 5, 2 e 1. Pronto. 4 casas.
1,2544. Então, vou fazer, já que eu fiz assim, vou fazer assim, ó, dividido por 1,2544, que também vai dar 1.000. Pronto. Então, esse 1,12 para um mês deu 1,12 e para 2 meses o coeficiente é 1,2544. Logo, fica 1.000 no primeiro. Então, se eu descapitalizar os dois, eu vou chegar no fluxo. Esse deixa de ser 1.254 e esse 1.120. E o fluxo ficaria exatamente assim, ó. Exatamente assim. Ele, aqui, o valor que ele fez um empréstimo ou que ele vai usar para o investimento. E esses dois valores juntos vai valer R$2.000. O VPL tem que ser para compensar pelo menos 2.000, mas se ele quiser ter lucro maior que 2.000, vamos ver o que está escrito lá? Vamos ver o que está dizendo, mas vamos ver a pergunta dele. Ah lá, o projeto é economicamente viável se e somente se o investidor inicial X for... Ah lá, ele quer saber sobre o investimento. Para isso compensar, o VPL tem que ser maior que 2.000. O VPL é maior que 2.000, quer dizer que o investimento, que é o X, tem que ser menor que R$2.000. Ok? Então, olha, professor, como é que eu faria isso aqui? Simples. Você ia ter que colocar o seguinte: o valor presente líquido, que é 2.000, menos o investimento, tem que ser maior que 0. Perfeito? Aí se eu faço essa conta, 2.000 é maior que X. Fazendo a inversão, o X é menor que 2.000. Na verdade, foi isso que aconteceu. Ah, professor, mas não precisava de nada disso não? Claro que não, querido. Isso aqui deu 2.000. O investimento dele tem que ser menor que 2.000 para ser viável. Por isso, não havia necessidade de ficar fazendo continha. Você já podia falar, para ser viável, o valor investido tem que ser menor que 2.000, ok? Simplesmente isso que tinha que acontecer. Perfeito? Então, a alternativa E, menor que 2.000. Muito linda! Professor, que coisa linda é essa, hein? Toma uma aguinha e vamos continuar a pegada. Vamos continuar a pegada. 15. Questão de número 15, professor. Tá muito lindo. Tá muito lindo, queridos. Olha só. Exercício, vou pagar tudo. O exercício número 15 agora. Vamos lá. O 15 diz assim: uma empresa avalia um projeto com vida útil de 4 anos, cujos fluxos de caixa em milhares de reais estão apresentados na tabela. 4.400, 7.260. Se a empresa deseja utilizar uma taxa de retorno, qual o investimento inicial? Queridos, então tá assim, ó. Ó, vamos fazer esse fluxo. Ele vai investir aqui um valor X e vai receber no primeiro, no segundo, no terceiro e quarto ano consecutivo, 4.400. No primeiro ano, isso aqui é importante, que ele fazer esse fluxo aqui é tudo de bom para você entender o que está acontecendo. Depois, 7.260. No terceiro ano, 13.310. E no quarto ano, 14.641. Bom, como é 10% a taxa de retorno, você já sabe que quando é um ano ou um período, vai ser 1,10. 2 períodos ou 2 anos, 1,21. 3 anos, 1,331. 4 anos, 1,4641. Beleza, então tá fácil. Vou pegar esse primeiro aqui de um ano, 4.400, e vou dividir por um período de um ano, 4.400 dividido por 10. Então vai dar R$4.000. Então o primeiro caso está aqui, ó. O segundo caso, 7.260. 7.260 eu vou dividir pelo segundo coeficiente, porque são 2 anos, 1 e 21. Professor, essa não dá para ver não. Então você vai fazer a conta, igualar as casas.
vai dividir por 121. Aqui, ó, se eu colocar 6, vai dar certinho, ó, 726. Então, vai dar 6 mil reais redondinho aqui, ó. 6 mil reais. Continuando, vou fazer agora com 13.310, vou dividir por 1,331, não preciso ser um gênio para dizer que vai dar 10 mil. E o 14.641 dividido por 14641 também vai dar 10 mil. O que significa isso? Que esse fluxo, refazendo o fluxo, vou colocar até um pouquinho para cá, ó. O que está acontecendo? Ele está tendo um investimento X, então ele vai ter o que aqui, ó? O de 4.400 virou 4 mil, o de 7.260 virou 6 mil, o outro virou 10 mil e o outro também 10 mil. Bom, para zerar a conta aqui, ó, 10, 20, 30 mil reais. Quer dizer, esse investimento tem que ser de pelo menos 30 mil reais. E 30 mil reais está na alternativa bola, ok? Muito legal esse exercício, muito legal mesmo. Tá aí, mais um probleminha super tranquilo. Treinou, vira águia. Treinou, vira águia, queridos. Treinou, vira águia. É isso que eu quero deixar claro para vocês. É só treinar que vira uma águia. Fechou? Então tá aqui, ó. Mais um. Bom, vamos lá. Questão de número 16. A tabela a seguir mostra o investimento inicial e os fluxos de caixa de um projeto. Mesma coisa, olha lá. Ele vai investir, queridos, 100 mil reais. Olha lá. Eu gosto de fazer isso, ó. Investiu 100 mil. E aí ele vai receber, na primeira vez, 40 mil. E na segunda vez, ele vai receber 80 mil. Pronto, é isso que vai acontecer. O valor mais próximo da taxa de retorno desse projeto é igual a 18,3. É igual, não, ele quer saber qual é a taxa de retorno. Beleza. Quer saber qual é a taxa de retorno. Bom, aqui você vai usar as malandragens, né, queridos? Você vai usar a ideia do 10 mil. Se fosse 10%, se é um período é 1,10. Se for 2 períodos, ó, vamos colocar aqui. Então eu vou dar uma ideia aqui, ó, de usar o 10%. A ideia do 10%, se for um período. Ideia de 10%, né? Seria 1,10 com 2 períodos, 1 e 21. Então se eu pegar 40 mil e dividir por 1,10, 40 mil dividido por 1,10, daria 36.363 aproximadamente. E 80 mil dividido por 1,21, 80 mil dividido por 1,21, aproximadamente 66.115. Se eu somar, queridos, 66.115 com mais 36.363, daria 102.478. Então, significa que essa taxa de retorno tem que ser um pouquinho mais alta. Deu quase lá, ó. 102.478 para 100 passou, né, ó. 102 mil passou do 100. Significa que essa ideia de 10 ainda está baixa. Foi um pouquinho mais. E aí, você testaria com 11,5, porque você já testou com 10, foi pouco. O próximo passo seria testar, se você fizer o teste com 11,5%, você vai chegar no sucesso. Que ele quer saber o valor mais próximo, vai ser então 11,5%. Até porque, olha só que lindo. Isso aqui é 100, aqui é 102, então o que esse 2.000 representa dos 100 mil? Então esse 2.478, esse 2.478 do 102.478
Olha lá, daria exatamente 2,4% aqui. Então, isso de cima para baixo. Então, você poderia fazer esse teste com 11,5, em vez de ficar pensando naquela raiz que está lá. E o que eu faria aqui? Ué, 11,5, se é 1%, dá 0,115. Então, com um mês, 0,115 mais 1,115. Aí você ia pegar o 40 mil, só para a gente testar, para você ver se vai realmente, se isso que eu falei tem sentido. E dividir por 115. Eu vou fazer na calculadora para ganhar um pouquinho de tempo, mas você pode treinar na mão. 35.874 aproximadamente. E aí, isso com um período. Com dois períodos, 1,115 com 1,115, 1,2432. Aí você ia pegar 80 mil, dividido por 1,2432, e vamos ver o que dá aproximadamente. Você chegaria a 64.350. E olha que mágica isso, 64.350 com 35.874, você chegaria lá na casa dos 100 mil, aproximadamente. Estou fazendo aqui aproximado. Então, de fato, 11,5%. Olha só que legal, queridos. Eu fiz o teste com 10, entenda a ideia. Eu fiz o teste com 10, que é sempre isso que eu peço para você usar, o 10. Você viu que o 10, quando você usou 10%, dividindo com 10%, deu 102, deu bem um pouco mais que 100 mil. Então, você sabe que está dando 1,5 a mais aqui em valor. Então, eu tenho que tirar isso. Então, eu testo com 11,5. Com 11,5 testando, vai estar exatamente onde eu quero. Aproximado dos 100 mil, que era essa ideia. E 11,5 tem, professor? Tem que estar lá na alternativa C. Simplesmente isso. Então vamos lá para a questão de número 17. É o seguinte, sendo a taxa nominal de 36% ao ano, algumas coisas eu preciso falar para vocês aqui, ó. A taxa nominal, veja bem, a taxa nominal é de 36% ao ano. Vou até arrumar aqui, nominal 36% ao ano. Vamos escrever nominal. O senhor escreve nominal aí, ó. Taxa nominal 36% ao ano. Ok. Com capitalização mensal. Bom, eu já ensinei várias maneiras de resolver. Só que aqui, ó, com capitalização mensal. Só que aqui ele quer saber qual é a fórmula. Olha lá, ó. Tá? A expressão matemática para bimestral. Bom, é 1 mais taxa bimestral é igual a 1 mais taxa mensal. É isso que ele quer. Um bimestre tem 2 meses. Ah, professor, que bonito isso. Então, veja bem. Como aqui é 36% ao ano com capitalização mensal, ele quer que você indique uma fórmula matemática. Por isso que eu vou fazer aqui, ó. Que é igual elevado a 1. 1 mais a taxa. A taxa é 36, só que o coeficiente é o quê? 36% dá 0,36. Só que, como é o ano, ele quer em mês, você vai dividir por 12. Ó. Você só está indicando a ideia. Ó. Ah, professor. Então, a sua taxa bimestral vai ser 1 mais 0,36 dividido por 12. Tudo isso ao quadrado menos 1. Vamos ver lá como tá? Ah, exatamente isso. Olha lá. Exatamente como eu coloquei aqui. Portanto, a resposta é a alternativa B. Simplesmente isso. Meus queridos, não faste a ideia do que é uma taxa equivalente, tá bom? Eu já fiz isso aqui lá em taxas equivalentes, fizemos vários exercícios. Se ficou com dúvida, volte nesse exercício, porque olha, ele queria só que você demonstrasse, não quer valor nenhum. Pronto, fim de problema. Agora vamos para uma casca dura aqui. Nós vamos fazer um problema muito lindo mesmo. Então, deixa eu apagar aqui, vamos para um exercício muito lindo. Professor, é lindo esse exercício que você vai fazer agora? É muito lindo, quer ver, ó? Vamos lá, bem bonitinho, bem lindo. Deixa eu apagar aqui.
E olha só, vamos lá, deixa eu pegar aqui, pronto, vou apagar aqui. Bom, olha só o que está acontecendo. Ele diz assim, uma instituição financeira negociou um empréstimo a ser pago em 15 prestações mensais, sendo a primeira paga um mês após a tomada de empréstimo. As 5 primeiras prestações são de 1.000. Então imagina o seguinte, se eu fizer um fluxo aqui, tomou um empréstimo, por exemplo, tomou um empréstimo aqui, ó, igual eu mostro para vocês, ó. Tomou um empréstimo aqui na data 0 e vai receber, ó, 5 prestações, tal e tal. Bom, 5 prestações de R$1.000 cada. Então a prestação é de R$1.000 cada uma, ó. R$1.000 cada uma. Então aqui a primeira, segunda até a quinta, ó. Terceira, quarta e quinta. Aí o texto diz, e as 10 últimas são de R$2.000. Então veja bem isso. Sexta, sétima, oitava, nona, décima, 11, 12, 13, 14 e 15. Bom, então ele vai ter as 10 últimas, que eu vou colocar, só arriscar aqui, a primeira última, só para você entender o raciocínio, ó. Bem legal, ó. Ah, professor, de R$2.000. Então, da sexta até a 15ª, são várias parcelas e todas elas de quanto? De R$2.000. Veja bem, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos ter que descapitalizar. Eu gostaria que você prestasse muita atenção nesse problema, porque ele é muito interessante mesmo. Foi? Então vem para mim aqui, ó. O que vai acontecer aqui, queridos? O que acontece aqui, ó? Eu vou pegar e descapitalizar essas parcelas, 15ª, 14ª, até aqui, ó, tá bom? Então eu vou descapitalizar. Como é que eu acho a parcela? Nós vamos chamar de valor presente. Nós vamos fazer o quê? O valor presente dessa aqui, ó. Vamos chamar aqui, ó, passo 1, ó, ponto 1, primeiro momento, segundo momento. Então nós vamos pegar e fazer o valor presente líquido de 15, vamos parar aqui, ó, em 6. Vai ser o quê? O que é o valor presente líquido? Qual que é o valor à vista? É o seguinte, é o valor da parcela, ok? O valor da parcela, 1 mais i elevado a n, ou seja, aqui eu já vou dizer que ele deixou aí o valor negativo, ó, menos n. Ah, professor, você vai deixar já na bala na agulha, exatamente, ó, dividido pela taxa. Pronto, simplesmente isso, beleza? Então vamos lá, ó. O VPL, eu estou fazendo esse segundo momento aqui, ó, a parcela é de 2.000, ó. 2.000 vezes 1 menos. Perceba vocês que ele deu que quando for com 10 parcelas negativas, é para você usar o coeficiente de 0,81. Então, ele já deu o coeficiente 0,81. Muito lindo. Dividido pela taxa. A taxa é de 2%. Ah, professor, então aqui você vai dividir por 0,02. Exatamente isso, ok? Se eu fizer essa conta aqui, ó, 1 menos 0,81 vai ficar 2.000 vezes 0,19 dividido por 0,02. Se eu dividir 2.000 por 0,002, eu posso vir aqui, ó, cortar essas 2 casas depois da vírgula, 2 casas depois da vírgula. Pronto. 2.000 por 2 dá 1.000. 1.000 vezes 19. Então, R$19.000. Significa que da sexta parcela até chegar à 15ª, se eu descapitalizar ela, aqui na data 6/5 vai ser R$19.000. Pronto, aí eu vou fazer esse fluxo já para você entender. Vou fazer agora o outro VPL. O outro VPL do primeiro caso, ok? Professor, como é que você vai fazer o VPL do primeiro caso? Acontece o seguinte, vou fazer a mesma coisa. PMT, 1 menos 1 mais i elevado a menos n, tudo isso dividido por i,
ok? Ah, professor, e agora? Então, o que vai acontecer aqui, ó? O meu valor presente líquido das 5 primeiras parcelas, as parcelas é de 1.000, vai ficar 1 menos o coeficiente que ele deu, para 5 parcelas 0,90, dividido por 0,02. Então, vou colocar esse um pouquinho mais para cima aqui. Pronto. Então, o valor presente líquido vai ser 1.000. 1 menos 0,90 dá 0,10, dividido por 0,02. Portanto, ó, duas casas depois da vírgula, cortei. Pronto, 1.000 por 2 é 500. 500 vezes 10, 5.000 reais. Pronto, encontramos aqui 5.000 reais. O que aconteceu aqui, professor? Aconteceu o seguinte. Eu peguei essas 5 parcelas e joguei lá na data zero. Se eu for fazer um fluxo aqui, só que eu tenho um detalhezinho aqui muito importante, queridos, muito importante. Deixa eu apagar aqui e fazer um fluxo novamente, só para você entender. Quando nós fizemos aqui, ó, nós temos aqui uma parcela, olha só. Eu peguei esse fluxo aqui, entenda bem o que está acontecendo aqui, ó. Esse fluxo aqui, ó, aqui na data zero. Eu descapitalizei essas 5 parcelas, todas de R$1.000, ó, 1, 2, 3, 4, 5, tudo de R$1.000, e ela vale ao todo 5, então vamos lá, R$5.000, ok? Então ele fez lá, as 5 primeiras prestações são de R$1.000 cada uma e as 10 últimas de 10. Então essas 5 aqui vai dar 5.000. 1.000 por 2 é 500, 500 vezes 10 vai dar R$5.000 aqui na data zero, ó. Ah, então você descapitalizou, dá R$5.000. Perfeito. Só que eu tenho essas outras que eu tinha parado aqui na quinta. Olha só o que está acontecendo. E aqui o valor dela, entenda bem o que está acontecendo, ó. Entenda bem. Ela valia aqui na data 5, ela valia exatamente 19.000. Porque eu peguei... Tirei ela da sexta até a 15ª e voltei ela aqui. Professor, o que você vai fazer agora? Agora eu vou voltar esse 19.000, tirar ela da data 5 e jogar ela também aqui na data 0. Para fazer isso, é só eu pegar o 19.000 que eu tinha encontrado e multiplicar pelo coeficiente de 5 períodos, que é 0,90. Então, se eu multiplicar por 0,90, eu vou estar descapitalizando. E quando eu descapitalizar, o que chega? Faz a conta aqui, 19 vezes 90. Ó. Olha só, 0,0081, 17, duas casas, 17.100. Então, esses 19.000 na data 5 vai valer 17.100. Então, deixa de ser 19.000 e você joga aqui, ó. 17.100. Conclusão, 5 com 17.100 na data 0 vai ser 5 mais 17.100, 22.100 reais. E a pergunta foi exatamente essa, o valor desse empréstimo foi em reais, 22.100 reais. Uma questão muito linda que vale a pena você se preocupar com ela. Então, professor, volta de novo? Volto. Ele tinha dado que pagou em 15 prestações, sendo a primeira paga um mês após a tomada do empréstimo e as 5 primeiras são de R$1.000 cada uma. Então, as 5 primeiras foi de R$1.000 cada uma. Quando eu descapitalizei, eu cheguei a 5.000. Depois eu peguei da sexta à 15ª, que são 10 parcelas, descapitalizei para a data 5, ficou 19.000. Só que elas estão aqui na data 5 e ele quer saber o valor do empréstimo. O valor do empréstimo vai ser aqui na data o quê? Ah, vai ser na data 0, por isso que eu tive que multiplicar pelo coeficiente de 5. Então, 19.000 vezes 0,90, cheguei a 17.100. 5.000 com 17.100 vai ser 22.100, que é o valor do quê? Do empréstimo. Fechou? Simplesmente assim. Alternativa D, resposta do problema. Muito legal, muito lindo, queridos. Estamos chegando lá. Estamos chegando lá. Próxima questão, questão de número 19. Questão de número 19. Professor, que coisa linda essa, hein? Vamos lá, vamos apagar a lousa e vamos para a questão de número 19. Ok? Ó, volta nesse problema, queridos, bem bonitinho, porque é uma questão muito boa. Então vamos lá. Bom, meus queridos, vamos lá para a questão de número 19. É uma questão totalmente teórica,
Porque a questão 19, ela diz exatamente assim, ó, ela é teórica, ok? Ó, o diagrama de fluxo de caixa correspondente a um projeto de investimento mostra os gastos setas para baixo e os recebimentos setas para cima, nos 4 períodos sucessivos de duração do projeto. Os valores nas setas em milhões de reais. Considerando esse fluxo de caixa, supondo o uso de taxa de juros composta, afirma-se que... Bom, vamos fazer aqui um fluxo de caixa do que ele deu. Ele deu que o investimento, grava bem essa palavra, o investimento foi de 100 reais. Ah, professor, o investimento foi de 100 reais. E ele vai em 4 meses, ó. Olha só, 1, 2, 3, 4. O primeiro mês, o segundo, o terceiro e o quarto. O primeiro mês de 30, o segundo mês de 30, o terceiro mês de 40 e o quarto mês de 10. Ok? Então tá lá. Foi dado isso. Aqui são os períodos. Bom, ele está falando no problema sobre investimento e taxa de retorno. Professor, o que é taxa de retorno, queridos? A taxa de retorno é o seguinte: se eu pegar o meu fluxo e fazer a descapitalização para achar o valor presente líquido de todos esses valores, o valor presente líquido, tá? Tem que ser igual ao valor do investimento. Perfeito? É isso que tem que acontecer. Agora analisa comigo. Sem descapitalizar, eu tenho 30, 60, 100, 110. Ok? Significa, se o meu valor é 110 e o meu investimento é 6, significa, ok? Ó, significa que a minha taxa de retorno, já que os valores para vencer para frente é 110, é maior que 100, isso garante que a taxa de retorno ela é o quê? Maior que 0. Então, a minha taxa de retorno é positiva. Por quê, professor? Porque a soma dos valores a receber, que dá 110, é maior que o valor investido. Então, eu garanto que a taxa de retorno ela é maior que 0. Ou seja, a taxa de retorno ela é positiva. E isso está lá na alternativa bola. Ok? Aplicam-se, 20ª e última questão, meus queridos. Aplicam-se 10 mil por 9 meses a taxa nominal de 12% ao ano. Taxa nominal de 12% ao ano. Olha lá, 12% ao ano com capitalização trimestral. Se a capitalização é trimestral, um ano tem 4 trimestres. Logo vai ser 3% ao trimestre. Beleza. No momento do resgate, pagou-se imposto de renda de alíquota de 15% sobre os rendimentos. O valor líquido, então aplicaram-se 10 mil por 9 meses, a taxa de 12% ao ano. Como são 9 meses? 10 mil, queridos. 9 meses vão ser 3 períodos. 1, 2, 3. Como é 3% ao trimestre, vai dar 300, 300 e 300. Para fechar com chave de ouro, parece juro composto, né? Mas aqui, vamos lá. Já fizemos vários exercícios semelhantes. 3% de 300, então sobre esse 300 aqui dá 9 e aqui dá 18. 3% de 9 dá 27 centavos que você coloca aqui, ó. Pronto. Então, olha só, ele diz, no momento do resgate pagou-se imposto de renda sobre os rendimentos. O rendimento foi 300, 600, 900, 927 e 27. Esse foi o rendimento, ó, 927 e 27. Perfeito? Só como ele fala de um valor mais próximo, perfeito. Então, 927. Quando ele vai pagar 15%, eu vou fazer só em cima do 927. Ele vai pagar 15% de imposto de renda, ó. O imposto de renda vai ser 15%. Então, você vai fazer a continha aqui. Se fosse 10%, dava 92,70. Perfeito? Mais 5%, a metade de 92 dá 46. Então, vai dar 46,35. Bom, então aqui vai dar 5, vai dar 10, 6, 8, 9. Aqui dá 13. Então,
927 com 15% vai dar R$ 139 aproximadamente de imposto de renda. Pronto, eu tenho 927, porque eu estou arredondando aqui para ficar uma conta mais fácil. Vou subtrair 139, ok? Ó, e 139. Então, eu estou tirando, e aí eu somo mais os 10 mil, tá bom? Porque eu estou tirando só do rendimento. Então, vai ficar 10.927, tira 139. Ah, professor, então vai ficar aqui 9 para 17, 8, 3 para 11, 3 para 11, 8, 1 para 8, 7, 10 mil, arredondando aqui do jeito que eu trabalhei, 10.788. 10.788 está mais próximo de quem? Alternativa C, 10.787. Queridos, terminamos aí 20 questões de fluxo de caixa, questões maravilhosas que vale a pena. Insista em fazer porque cai em provas, tá? Treina bastante, porque você tem condições. O que eu desejo para você é todo sucesso de bênção, todo sucesso de vitória, que você conquiste os seus sonhos e tenha muito, mas muito, muito orgulho dessa nova carreira que você vai exercer. Um grande abraço, até a próxima, valeu, ok? Até mais, até a próxima aula.